E aí, como estão todos? Mais uma aula, né, aqui do professor Seca, no canal do professor Seca. Mais uma aula de revisão. E hoje é a nossa última aula de inventário, não é isso? Pois é. Então eu já começo mais uma vez aqui agradecendo a presença de vocês, né, o prestígio de vocês. Lembrando sempre, para não esquecer de dar aquele like, se inscrever no canal, convidar os amigos, não é isso? Mas de qualquer forma, antes de mais nada, nós vamos à nossa vinheta. Vamos lá, nossa vinheta. Roda aí. Retornando da vinheta, e aí finalmente vamos à nossa última aula sobre inventário. Sendo que a aula de hoje nós vamos começar falando sobre arrolamento comum, né, e depois arrolamento sumário. Na semana passada, na nossa última aula, nós tínhamos falado sobre o inventário comum. Então hoje vamos falar sobre arrolamento. O que é arrolamento comum? Ela é uma forma simplificada de inventário. Todos dois, tanto o arrolamento comum como o arrolamento sumário, que nós vamos falar depois, são formas simplificadas de inventário. Sendo que o comum, ele é destinado para a hipótese de bens que não superem o limite de 1.000 salários mínimos. Então, na verdade, aqui, esse modelo de arrolamento, né, é para quando você tem um espólio que seja inferior a 1.000 salários mínimos. Esse valor não pode ser ultrapassado, tá, por bens do espólio. A herança vai ser partilhada entre os herdeiros e, obviamente, esse valor está excluído aí a ameação do cônjuge. Não há necessidade aqui, nesse caso, como acontece no arrolamento sumário, que haja acordo entre os interessados, né, que eles estejam concordes, não há essa necessidade. Nem é preciso que sejam todos maiores e capazes. Então, basta que o valor não ultrapasse esse teto que nós falamos, 1.000 salários mínimos. Espólio deixado pelo falecido ou falecido. Não se confunde, né, o arrolamento sumário com o arrolamento comum que nós estamos falando, porque no arrolamento comum pressupõe que os sucessores sejam maiores e capazes e que aqui sejam concordes. Tá? No arrolamento sumário não pode haver litígio, discordância deles em relação à partilha de bens. E o valor é independente, né? Qualquer que seja o valor. O procedimento no arrolamento comum não é faculdade para as partes, tá? Ela não pode simplesmente querer escolher esse ou aquele. Se o espólio tem um valor inferior a 1.000 salários, é esse o modelo de arrolamento que vai ser feito, que está previsto no artigo 664 do nosso Código de Processo Civil. Pois bem, qual é o procedimento desse arrolamento? O 644 do Código de Processo Civil, né, ele traça as principais regras e, se houver alguma omissão, de forma supletiva, utiliza-se o regramento, ou seja, as disposições legais feitas no inventário comum que nós vimos na aula anterior. Pode aqui ser requerido os mesmos, né? Quem pode requerer esse procedimento? Né? Os mesmos legitimados lá para o inventário, eles estão enumerados no artigo 615, 616. Deve-se instruir a inicial, né, com os mesmos documentos que se instrui lá no inventário comum. O juiz nomeará inventariante. E aqui, nesse caso, diferente do que acontece lá no inventário comum, não há necessidade de se prestar compromisso. O artigo 664, né, ainda deixa claro que cabe apresentar com as declarações, né, a atribuição dos bens, do espólio, né, e qual é o plano de partilha. Se houver algum herdeiro não representado, é fundamental que ele seja citado. Os interessados e o Ministério Público, na hipótese que ele venha, né, que ele tenha que intervir, principalmente como exemplo, quando tem incapaz, né,
eles poderão impugnar essa estimativa, essa avaliação, e aí, nesse caso, o juiz vai nomear um avaliador que terá um prazo de 10 dias para apresentar um laudo de avaliação. Antes da partilha, será providenciado recolhimento, né, de impostos morte-causa, ou seja, do ITCMD, e deverá ser comprovado nos autos, né, por certidão negativa dos tributos, né, esse recolhimento e demais tributos. Se houver necessidade, o juiz pode até designar uma audiência. Não é muito comum isso, mas pode, né, tem essa previsão. Após isso, então, será, lógico, deliberado a partilha em decisão interlocutória que poderá, né, se interpor agravo de instrumento. Bom, eu faço um destaque aqui no final, né, nesse último parágrafo, que há alguns acórdãos que entendem que se trata de mero despacho. Eu discordo completamente, porque, na verdade, há um conteúdo decisório nessa deliberação sobre a partilha. Então, por isso, trata-se de decisão interlocutória, tá? E não um mero despacho, né? Discordo daqueles que pensam de forma diferente. Bom, com isso, encerramos então o arrolamento comum, vamos para o sumário. Como já tinha falado aqui, desde que os herdeiros sejam maiores, capazes, que sejam concordes com relação, né, à partilha de bens e qualquer que seja o valor, né, a rigor não há necessidade, né, dentro desse cenário de ingresso no judiciário, porque com esse cenário poderia se fazer esse inventário por escritura pública. É uma possibilidade, é uma escolha, é facultativo. Mas se os interessados preferirem a via judicial, poderão se valer então do arrolamento sumário nesse caso, tá? O valor dos bens, como já tinha mencionado, é irrelevante nesse caso. Só no arrolamento comum que é impositivo quando os valores forem inferiores a 1.000 salários. O procedimento nesse caso aqui é muito parecido com os demais. A abertura deve ser requerida em conjunto com todos os herdeiros, né, ou por apenas um com o consentimento dos demais, e torna, logicamente, se todos comparecerem, vai tornar desnecessário, não haverá necessidade de citação de ninguém. Caso algum não tenha ainda se apresentado, terá que ser citado, da mesma forma que no arrolamento comum, né? Se algum herdeiro, nesse caso aqui, for incapaz ou estiver desaparecido, né, haverá inventário comum. Havendo herdeiros capazes, será preciso que o cônjuge também outorgue procuração, tá? Então, da mesma forma que acontece lá no comum, é necessário que haja a outorga do cônjuge. A única exceção é se o herdeiro for casado pelo regime de separação absoluta de bens. É aquela separação convencional por pacto antinupcial. Na inicial, deve-se postular, né, a nomeação também de inventariante, né, que os herdeiros designarem. Serão indicados e qualificados os herdeiros, né, serão relacionados os bens do espólio e já se apresentará também aqui, parecido lá com o arrolamento comum, né, a como que esses bens já serão partilhados, porque exige aqui consenso das partes. Nesse modelo de arrolamento, não é necessário avaliar os bens, já que inexistirá impugnação aqui, né, eles são concordes. Mas a fazenda não fica adstrita ao valor dos bens que for, né, atribuído pelos herdeiros, podendo cobrar eventual diferença por lançamento de tributos. O artigo 662, né, do Código de Processo Civil, ele deixa claro o seguinte: no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas as questões, né, relativas ao lançamento ou pagamentos à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. E acrescenta ainda o parágrafo 2º, tá, do 662. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo
conforme dispuser a legislação tributária, não ficando às autoridades fazendárias adstrita aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Então, pode-se cobrar a diferença, caso seja apurado o valor superior àquele atribuído pelos herdeiros. A fazenda pública não precisa ser citada, né, bastando que seja intimada, né, da sentença homologatória da partilha, para tomar as providências e cobrar o que entender que seja devido. A respeito do ITCMD, né, do Imposto de Transmissão Causa-Morte, o arrolamento sumário, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, decidiu em precedente vinculante, tá? Tema 1074. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, que é no caso de herdeiro único, já falamos sobre isso, bem como a expedição de formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa-morte, o ITCMD, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, né, e as suas rendas, né, conforme dispõe o 659, parágrafo 2º do nosso CPC atual e o Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 192. Tá? A existência de testamento não impede o arrolamento sumário, desde que respeitadas as vontades do testador. Nesse caso, haverá intervenção do Ministério Público, que será intimado, né, dos atos do processo. O artigo 663, né, estabelece que, havendo credores, né, a existência de credores do espólio, não impedirá a homologação da partilha ou adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento deles. E ainda o parágrafo único do 663 acrescenta: a reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor regularmente notificado impugnar essa estimativa, caso em que se proverá a avaliação dos bens a serem reservados. E aí daí nós vamos lá para o formal de partilha, para concluir a nossa última aula de inventário. Então, depois do trânsito em julgado da sentença que julga a partilha, será expedido o formal de partilha. Se não tiver havido partilha, mas apenas a adjudicação, no caso de herdeiro único, será então expedida a carta de adjudicação. O formal vai indicar os bens que cabe a cada herdeiro, né? Dele deve constar, inclusive, as peças indicadas, conforme o artigo 655, né, do formal de partilha, deve constar essas peças. Se houver bens imóveis, os interessados poderão levar o formal para registro no cartório de registro de imóveis, com o que passarão a figurar em nome do herdeiro beneficiado. E aí o herdeiro beneficiado passa a ser o titular desse bem e não mais em nome do decujus. E com isso, encerramos então nossa última aula, né, de inventário. E aí nós vamos partir para a nossa próxima aula, que vai ser sobre tutela provisória. Né? Nós teremos aí uma jornada, né, de tutela provisória. Bom, então antes de mais nada, mais uma vez agradeço aqui, né, a presença de vocês, o prestígio de vocês. Agradeço sinceramente de coração o incentivo e o apoio que vocês têm dado aqui ao canal. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever, não se esqueçam, né, de convidar os colegas. E aí, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula sobre tutela provisória.